uma igreja com brilho e sabor. Logo após Jesus começar o Sermão da Montanha, em Mateus, Jesus explica o seu desejo de que nós sejamos testemunhas neste mundo. E aí ele fala, Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Olha só o que diz o texto. Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Nesta série Cristão Contagiante, nós falamos há 15 dias atrás sobre tornando-se um cristão contagiante. E nós falamos de dois princípios. O princípio antrópico, gente, é um princípio da ciência, que diz o seguinte: quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, parece que este mundo, este universo em que nós vivemos, foi projetado para apoiar e para sustentar a vida humana. São bilhões de planetas por aí. Mas ainda nenhum foi encontrado que permita a condição de vida humana. Ou é gelado demais, ou é quente demais, é escuro demais, não tem oxigênio, não tem água. Tudo isso. Então esse mundo que a gente vive é um mundo que parece que foi feito para nós. E parece que alguém lá em cima gosta da gente, para nos colocar exatamente aqui nesse lugar. Talvez surja algum dia uma descoberta, olha, foi um planeta que permite plenas condições para o ser humano. Mas, por enquanto, o único que conhece é esse. Tudo que tem aqui permite a nossa condição. Não é? Aqui a gente respira, aqui a gente tem água. Por enquanto, a gente tem isso. Então, esse é o princípio antrópico. Parece não, né? Deus gosta da gente. Deus ama a gente. Deus se preocupa com a gente. E outro princípio é o princípio do mundo dos negócios. O Ivo é cabeleireiro. Barbeiro, né? Mas é cabeleireiro. Ele tem lá o salão dele. E quando chega um cliente lá, ele fala, eu quero que corta assim. O Ivo não fala assim, que isso? Eu vou cortar do meu jeito. E se gostar, tá bom. Se não gostar, é assim que você trata? Não. Em qualquer lugar que a gente vai, qualquer comércio que a gente vai, pessoas tratam a gente assim, tratando bem. Isso é o mundo dos negócios. Então, se as empresas hoje querem ser bem-sucedidas, isso a longo prazo, ela deve tirar a atenção de si mesma e mudar o foco para a única razão de existir das empresas, que é atender seus clientes. Lembra da frase, o cliente sempre tem razão? É lógico que nem sempre tem razão. Mas ninguém vai tratar mal um cliente. Então, esses dois exemplos, do mundo dos negócios e do mundo da ciência, um mostra que Deus se preocupa com a gente. E o outro mostra que a gente deve se preocupar também com as pessoas. Como o mundo dos negócios se preocupa com as pessoas. A igreja não existe para si, para a gente se agradar um ao outro. Não, a igreja existe para atrair as pessoas. E só vamos atrair, não é xingando as pessoas. Não é amaldiçoando as pessoas, mandando todo mundo para o inferno. Eu nunca me esqueço, quando eu era... Antes de ser pastor, eu trabalhava. E uma vez o meu gerente, eu estava sempre tentando evangelizar meu gerente. Aí um dia ele falou, ele era meio italiano, Silvio, você acha que eu vou para o inferno? Eu falei para ele, vai. Ele nunca mais tocou nesse assunto comigo. Eu fui inteligente? Não, fui burro, ignorante. A gente atrai mosca com mel, não atrai com sal, não é verdade? Então, assim, a gente tem que ser agradável com as pessoas. Quando a gente está pensando aqui, dá um trato aqui nesse nosso espaço,
É um dos fatores. Não é o mais importante, eu sei disso. Não adianta você, né, ir num lugar super bacana e ser mal recebido, não ter suas necessidades espirituais satisfeitas, emocionais, um grupo antipático. Uma vez eu visitei uma igreja, fui uma vez só naquela igreja, num período de férias, fui eu, a Valéria, minha esposa, e a minha cunhada. Não sei qual delas, não lembro mais. Mas nós entramos, nós saímos, ninguém nos cumprimentou, só o pastor me cumprimentou. Eles levantaram a vontade, você parece que está meio estranho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Qualquer pessoa precisa ser bem tratada. Ela precisa se sentir gente, ela precisa se sentir valorizada. E aí Jesus contou 3 parábolas em Lucas capítulo 14 sobre coisas perdidas. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Lembra? O filho pródigo, a mulher que tinha 10 moedas perdeu uma, e o homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. E uma coisa interessante nisso é que nessas parábolas cada um perdeu alguma coisa. E Jesus está falando, olha, muitas pessoas se fugiram de Deus. Muitas pessoas estão afastadas de Deus. Que ao nosso redor tem muita gente perdida. Perdida nesse sentido, perdida sem Deus. A gente tem que ir atrás dessas pessoas. Todos foram atrás. A gente passar por alguém que está perdido e não fala nada. A gente tem que pensar nas nossas programações. Não é uma igreja com propósito? Um dos propósitos não é evangelizar? Então, tudo que a gente faz, pensando em evangelizar. Pensando em atrair as pessoas. Então, ir atrás dessas pessoas ou criar iscas. Para cada tipo de peixe tem um tipo de isca. Não é toda isca para todo mundo. Ah, não, você tem que ver aqui, tem que se entender, entendeu, não entendeu, não entendeu. Não, não é assim, gente. A pessoa tem que... Às vezes as nossas músicas, não estou falando dessas aqui agora, não, mas tem umas músicas que a gente canta que quem está de fora não entende nada. Lembra daquela música assim, Emanuel? Aí entra uma pessoa que nunca não conhece o nosso conto e fala, quem é esse tal de Emanuel? Esse cara deve ser bom, hein? O Manuel. É por isso que eu já tenho falado aqui, a gente precisa usar uma Bíblia fácil. Não pode usar palavra difícil. Não pode falar o nosso crentez, que a gente fala muito. Eu tinha uma irmã lá na igreja, a gente foi visitar um senhorzinho que estava doente, a esposa estava lá sentada, ele estava na cama. Aí eu pedi para a irmã orar, uma irmã lá, e ela disse, Senhor, mata o velho homem. Eu fico pensando que a velhinha deve ter ficado... Porque isso é um termo que só a gente entende. Matar o velho homem que está doente de cama. Irmãos, entendem? Tem que ter uma isca própria, a gente tem que ter uma linguagem, um tipo de música própria para atingir qualquer tipo de pessoas. Os irmãos entendem? E uma igreja contagiante, nós estamos falando daquela que vai atrás das pessoas. Tem muita gente aí depressiva, muita gente aí dependente de produtos químicos, muita gente sem esperança. E a gente tem que ir atrás dessas pessoas. A gente não quer que as pessoas venham para a igreja. Vir para a igreja é uma consequência. É um produto natural. Mas ele quer que a gente vá atrás para que elas vão a Cristo. Uma pessoa que vai a Cristo, ela vai para a igreja. Então, isso daí que eu estou falando tem a ver com o bom e velho evangelismo. Isso é evangelizar. O que é evangelismo? Olha a definição. A definição é muito simples. Apresentar Cristo às pessoas no poder do Espírito Santo. Isso é evangelizar. Apresentar Cristo às pessoas no poder do Espírito Santo. Você apresentou Cristo a alguém essa semana? Não é assim, você tem que ir na igreja, já evangelizei. Não, é isso, não é evangelizar. Você apresentou Cristo a alguém no mês passado. E quem você sabe que aquela pessoa não tem comunhão com Cristo e você falou de Cristo para ela. É isso daí. E note que é apresentar Cristo no poder do Espírito Santo. Isso é muito importante, gente. Porque não somos nós que ganhamos a pessoa para Cristo. Não é nossa lábia. É o Espírito Santo. Deus usa você como um instrumento, mas o Espírito Santo está agindo nos corações das pessoas. E é ele que opera aquilo que a gente chama de regeneração. Nascer de novo. Porque ninguém pode se converter em outra pessoa. Nós sozinhos nós nunca nos converteríamos. Porque a Bíblia fala que nós estamos mortos
os nossos pecados. Uma pessoa morta não pode fazer nada. É o Espírito Santo que usa. Jesus, para falar dessa necessidade que ele tem da gente ir para evangelizar, ele usou duas metáforas. Uma metáfora do sal e outra metáfora da luz. Então, uma igreja com sabor e brilho, ela torna a vida dos outros saborosa. Quando Jesus disse assim, vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, ele é jogado para fora e pisado pelas pessoas que passam. Então, assim, quando Jesus falou para nós, vocês são o sal da terra, ele está dizendo o seguinte, vocês têm que dar sabor para esse mundo. É isso. Dá sabor, porque a vida, muitas vezes é muito sem graça, né? A vida é muito complicada. A gente tem tanto problema. Hoje nós vivemos um tempo de desestrutura em vários sentidos. Parece que não se pode mais confiar em nada, em ninguém. É tanta dificuldade. E Jesus falou, vocês precisam dar o sabor para a vida das pessoas. O sal nos deixa com sede. Quando você come um pacote de pipoca, você vai lá no Cinemark, compra aquele 5 quilos de pipoca, você vai tomar água a noite toda. Né? O sal deixa a gente com sede. Será que Jesus quis dizer com isso? Olha, façam com que as pessoas tenham sede de alguma coisa melhor. Uma vida melhor. Sabe? Vocês são sal. Puxa, a sua vida é tão bacana. Como é que você consegue ser isso? Parece... Eu queria saber. Dá sede para as pessoas. O sal realça o sabor da comida. Um milho sem sal não tem graça. Algo sem sal é algo muito desagradável. Então, nós precisamos de sal para melhorar o sabor. Olha o que Jesus está colocando aqui. O sal também preserva. O sal era usado muito para evitar que o alimento estragasse. Assim como o sal estimula a sede, realça o gosto da comida, ele também detém a comida da degeneração, de estragar. A gente não sabe exatamente o que Jesus tinha em mente quando ele disse que deveríamos ser o sal da terra. Não sei exatamente o que ele queria dizer. Mas nós sabemos que o sal realça o sabor dos alimentos. O sal preserva o alimento. Jesus falou que se o sal perde o sabor, nada mais serve senão para ser jogado fora. A gente sabe que o sal é um mineral e por isso ele não pode estragar. O que provavelmente Jesus estava falando aqui é que onde ele escolhia o sal tinha outros minerais e misturava e estragava o sal. Então eles costumavam usar esse sal que não prestava, eles jogavam no chão, na terra, para socar e servir de estrada. Mas o sal tem uma alta potencialidade. Né? E como é que eu posso ter essa alta potencialidade como cristão? Eu que sou o sal da terra, você que é o sal da terra. Bom, a leitura da palavra, leitura da Bíblia e assimilação das suas verdades, porque não basta ler e não praticar. Né? Essa potencialidade vem quando nós dobramos nossos joelhos em oração. Vem quando nós nos unimos com outros crentes, como nós estamos fazendo aqui, para nos estimularmos, nos animarmos. O que eu estou fazendo aqui agora? Estou tentando animar os irmãos. E a mim mesmo. Então, a salinidade não é mágica. A gente não é sal por mágica. Nós precisamos nos ocupar dessas disciplinas, da oração, da palavra, da frequência à igreja, do serviço. E tudo isso vai nos entusiasmando. Então, quando os cristãos estão em sintonia com o Espírito Santo, e quando vivem num mundo com senso de propósito, a igreja com propósitos, então, isto vai criar sede espiritual nas outras pessoas. Quando os cristãos vivem com autenticidade, vivem com ousadia, eles colocam um pouco de tempero na vida. Tornam o mundo mais saboroso. Eles acordam os outros com as suas atitudes positivas e alegria. Tem que ser alegre. Deve ser alegre. Eles servem os outros de uma maneira refrescante para tornar a vida melhor.
Eu estou tornando o meu mundo melhor? Eu torno a minha casa melhor? Quando os cristãos vivem vidas honrando a Cristo, ele está combatendo a decadência da nossa sociedade. Nossa sociedade onde a mentira virou algo natural. Você vê políticos mentindo descaradamente, aparece um vídeo que desmente o que ele disse. Isso não produz efeito nenhum. Talvez se hoje Jesus fosse falar desse assunto, ele não usaria a expressão sal. Talvez ele usaria a expressão antibiótico. Vocês são o antibiótico do mundo, que combate a infecção do organismo. Então, onde a gente está, na nossa casa, no nosso emprego, na nossa escola, seja onde for, nós estaríamos combatendo a infecção deste ambiente. E tem algumas outras coisas que a gente pode aprender com a metáfora do sal. Se o sal não entra em contato com a comida, só fica no saleiro. Essa é uma expressão que se usava muito, né? Sal tem que estar fora do saleiro. Porque você pode ter um saleiro bonitinho, chique, de prata, e ele está dentro do saleiro. Não adianta a gente ter uma igreja bonita, confortável, ar-condicionado, estacionamento, mas não adianta ter tudo isso se está dentro do saleiro, a gente não sai daqui. Hoje nós tivemos uma igreja, né? Uma quadra de esporte, uma churrasqueira lá que dava para matar a fome do Brasil inteiro, ali a churrasqueira. Não é gostoso. Mas se a gente fica dentro do saleiro, não adianta nada. A gente tem que sair. É aqui fora. É onde você trabalha. E coisas desse sentido. Então nós precisamos nos aproximar daqueles que precisam ser afetados por Cristo. Se nunca passamos tempo com as pessoas que nós esperamos alcançar, como é que elas vão ser influenciadas pelo nosso sabor? Então, é uma importância muito grande. Se o sal fica em cima da comida, mas não tem potência, é inútil. Se o sal não afeta positivamente o ambiente, a comida, então não adianta você estar rodeado de uma multidão, lá não sei onde você trabalha, o que você faz, com quem você se encontrou, mas se você não tem sabor, só o quê? Vou mudar de igreja? Lembra da história daquela moça? A amiga queria evangelizar a moça para ela ir para a igreja dela, vir na igreja, e a moça um dia se encheu, a amiga se encheu e falou assim, para que eu vou na sua igreja? Você é igual a mim. Não adianta isso. Então a sal precisa ter potência. Agora, se for muito potente, se o sal for muito salgado, né? Muito bom, mas nunca entra em contato com a comida, é inútil. Também é inútil. Então, que adianta eu saber, eu oro, Senhor, abre os campos, ganha vidas, mas você nunca fala isso para ninguém. Essa teologia está meio furada aí. Nós temos que ter um relacionamento íntegro com pessoas diferentes de nós. Pessoas com uma fé diferente da nossa, pessoas com uma raça diferente das nossas, condição social, hábitos diferentes dos nossos, time de futebol, ideologia, preferências políticas, gostos, não importa, mas nós temos que nos relacionar com essas pessoas. Já se dizia muito antigamente, olha, o mundo entrou na igreja, o mundo está entrando na igreja. Não sei que mundo é esse, que planeta, porque o que eu sei, eu só conheço esse mundo aqui, em que a igreja vive. Também já ouvi o crente dizer que o crente tem que se afastar do mundo. Você se converte, você se afasta do mundo. Pelo contrário, gente, isso é teologia do diabo. O crente tem que ir para o mundo para trazer o mundo para Cristo. Isso é ter um relacionamento íntegro com os descrentes, com os que não creem, pessoas que ainda não entregaram sua vida a Jesus Cristo. Alguém te convida lá para ir no batismo na igreja católica
da filha da não sei quem, da netinha. Ah, não vou, não batiza essas coisas. Que isso parece, eu não posso ir. Às vezes na vida profissional tem aquela happy hour, né? Tem aquela, vamos sair numa sexta-feira, vamos num barzinho aí. Vamos lá? Não, sou crente. Ué, o sal vai ficar no sal? Vai lá, não precisa encher a cara, não precisa beber. E também não precisa dizer, não, não bebo porque eu sou crente. Não, dá um suco de laranja aí, bate papo aí. Você está tentando salgar. Está todo mundo falando mal de alguém, você, na faculdade de Direito, a gente fez uma reuniãozinha, comer uma pizza, tinha uma aluna lá que tinha uma pizzaria, e a gente fez a classe lá. Eu me lembro que uma das alunas lá, ela estava quase bêbada. Aí ela se sentou do meu lado e começou a abrir o coração dela, contando seus problemas, E eu ali, pude conversar com ela, não sei se ela lembrou porque estava quase bêbada, mas foi isso. Eu tinha que estar lá. Ah, não, não vou lá não, o pessoal lá vai encher a cara, vai ter cerveja. Tem gente que se afasta até da família. Não, não vou porque todo mundo bebe. Ué, vai beber contigo ou sentido? Não vai? Mas você vai estar nascendo sal e você vai dar um parâmetro. No nosso arraial lá na igreja, foi uns amigos, parentes, né, tios da minha esposa, eles são muito católicos, etc. Aí quando acabou a festa, o senhor lá que já faleceu, ele disse, Silvio, festinha boa essa, hein? Pode me convidar sempre. Que ambiente gostoso. Olha, né, isso a gente chama até de um pré-evangelismo. Ou seja, preparar a pessoa para... Ela já vai vencendo aquela hostilidade que ela tem. Ela vem com esse assunto de Bíblia aí. Já vem o santinho falar. Você vai quebrando isso aí. Então, se queremos fazer diferença para o reino de Deus, devemos estar perto o suficiente de Deus para que sejamos altamente influenciados por Ele e devemos passar tempo suficiente com as pessoas para que elas sejam altamente influenciadas por nós. É isso aí que o texto fala sobre sal. E uma igreja com luz e brilho torna Deus atraente para o mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-lo debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai que está no céu. Então, o sal foi a primeira metáfora, a segunda é a luz. E o que a luz faz? O que é mais importante na luz? Oi? Iluminar. Né? A luz torna as coisas visíveis. Nos ajuda a ver as coisas como realmente são. Às vezes você já levou um susto, assim, você viu uma sombra, pensa que alguém, às vezes era uma árvore que balançou, né? Na luz do dia a gente vê as coisas como são. A ideia bíblica é que luz apresenta claramente, atraentemente, a verdade de Deus aos outros. Porque as pessoas têm uma visão errada de Deus. Uma delas, né? Aquela visão de Deus está com 4 raios na mão, jogando o raio na sua cabeça. O que vem à mente quando a gente pensa no crente? Quando a gente ouve a palavra, hoje em dia, a palavra evangélico, pastor. Eu vivi um tempo que crente era responsável. O pessoal zombava de crente, o pessoal tinha pouco crente, mas quando a coisa apertava, eles buscavam o crente. Confiavam no crente. Eu quero um funcionário crente, porque eu sei que ele não vai me enrolar, não vai... né? Mas hoje é essa a ideia que se tem dos crentes. Essa semana eu abri o jornal, lá na primeira página, estava lá, um político chamou um dos pastores mais conhecidos do meio evangélico aqui no Brasil como uma figura completamente execrável. Esse pastor é uma figura altamente execrável. Um pastor... Eu não vou entrar no mérito da questão. Mas o que você vai pensar de pastor quando as pessoas recebem esse tipo de influência? Isso é ser luz? Isso é tornar a verdade visível? Tinha uma família que começou a frequentar a igreja, os filhos, a esposa, só que o marido era totalmente contra,
a ponto de um marido chegar a ameaçar sair de casa se eles continuassem indo à igreja. E sabe qual era a razão? Porque ele contratou um pedreiro, crente, e deu um cano monumental nele. Pegou o serviço e não fez, pegou o dinheiro e não fez. Isso é ser luz. Nós devemos ser capazes de articular a mensagem do Evangelho para os outros de uma maneira que isso faça sentido para as pessoas, seja biblicamente precisa. Pregar o Evangelho não é pregar igreja, não é pregar certas doutrinas que são diversificadas, é apresentar Cristo. Agora, é lógico que é importante que a vida seja salgada, quer dizer, que o meu estilo de vida seja um estilo de vida assim que atrai as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, isso não é suficiente. É crucial também que coloquemos a mensagem em linguagem clara, que os nossos amigos possam entender e tomar uma decisão a partir daquilo. Olha o que diz Romanos 10, 14. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? Como poderão crer se não ouvirem a mensagem? Como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Quer dizer, se a gente não falar nada, então a gente tem que viver o Evangelho, mas também tem que falar, explicar para as pessoas o que é o Evangelho. Mostrar o caminho para as pessoas. Não devemos ser apenas sal, também devemos ser luz, comunicando claramente a mensagem da graça de Deus. Mensagem do Evangelho. Então é isso, uma igreja com brilho e sabor. E a gente quer ser. Brilho e sabor. E aí, o que a gente faz com esse texto? Bom, eu quero sugerir rapidamente 4 coisas. Primeiro, amor. Olhe diariamente para que Deus quebre o coração de pessoas que estão perdidas. Faça uma lista de pessoas que você gostaria de ver com Jesus. Companheiro de trabalho, vizinho, parente. Comece a orar para aquelas pessoas. Olhe diariamente. Senhor, há uma oportunidade, me dê sensibilidade para que eu perceba uma hora de brilhar na vida dessa pessoa, de esclarecer para ela o que é o Evangelho. Então, que Deus nos ajude, olha, assim, Senhor, me ajude a ver essa pessoa como o Senhor vê. Por quem Jesus Cristo deu a vida. Olhe para que Deus lhe dê uma oportunidade para falar dessas pessoas. Olhe para que Ele preencha seu coração de compaixão por aqueles que não conhecem a paz e a alegria de conhecer a Cristo. Tem compaixão. Segundo, relacionamentos. Faça relacionamentos com aqueles que não têm a sua fé. Coloque isso como uma prioridade. Você não tem tempo, reconheça que está perdendo o propósito de Deus para a sua vida, porque a gente só vai... Um dos problemas de ser pastor, que eu acho, é que a gente só se relaciona com crente, a igreja. Mas assim, a pessoa que tem um lugar onde você trabalha, deve ter muita gente lá que não conhece o Evangelho. Conhece o que eu estou falando, é conhecer mesmo, né? Não é conhecer o Evangelho da mídia. O que elas pensam das igrejas? Que só tem um bando de pastor espertalhão, um monte de terraplanista, gente ignorante, gente arrogante, gente orgulhosa. Não, isso não é conhecer. A gente precisa tirar essa cerca que impede que as pessoas cheguem a Cristo. Porque Cristo está lá, aqui a gente coloca uma cerca, que são nossas doutrinas, os nossos defeitos, e assim por diante. Então a gente tem que ter essa intenção de se relacionar com outras pessoas. Ore pela salvação de pessoas específicas. Faça um caderninho de oração. Coloca lá, João. E ore pelo João. Ore por pessoas sem Cristo que estão sofrendo. Uma pessoa que não está sofrendo, gente. Marido deixou, foi embora, perdeu um filho. Olha, ali da sua região você conhece, escuta, eu vim aqui fazer uma oração por você. Posso orar por você? Duvido que a pessoa rejeite. Ore para ter mais ousadia. Palavra certa, aquele medo. Ai, eu tenho medo. Ore por uma consciência constante da oportunidade. Olha, isso é uma oportunidade. Eu sempre conto a história de lá no Rio de Janeiro, tinha um senhor que era muito evangelista. E ele era ascensorista. Sabe o que é um ascensorista? Não sabe, esse pessoal de hoje não sabe mais essas coisas. Ascensorista era uma pessoa que ficava no elevador. Né? Ele não tinha elevador automático. E ele fazia isso. Aí, dependendo das circunstâncias, entrava alguém, ele falava assim, escuta, a sua última viagem vai ser para cima ou para baixo? E aí ele aproveitava essa oportunidade para falar do céu, de Cristo. Tá? Isso é que é
Vamos aproveitar essa oportunidade. E preparação, né? Pense nas conversas normais que você tem com as pessoas todos os dias. E considere como você pode dar uma pimentadinha nessas conversas. Então, olha que flor linda. Já imaginou que Deus fez essa flor? Como Deus é bom, olha que coisa linda. Você está criando uma brechinha para começar a falar. Não é chegar assim, ó, você vai para o inferno, viu? Se não for para uma igreja, você vai para o inferno. Vai mesmo, porque não adianta. Acho que vamos os dois. Não fale de sorte, fale de bênçãos. Só fala, nós estamos vivendo uma epidemia de jogos, né? Jogatina terrível. Terrível. Comece a falar de bênção de Deus. Tempere toda a sua conversa com sal. Prepare-se para dar uma resposta para a esperança que você tem. Por que você vem à igreja? Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Articule isso. Seja intencional. Com a ajuda de Deus e com o coração que deseja brilhar, a sua luz, nós vamos afastar da escuridão. Agora, só para concluir. Você não precisa colocar 1 quilo de sal no arroz. Às vezes é uma pitadinha de sal, não é assim? Então, a gente não precisa ser 5.000 pessoas aqui na igreja, precisa ser 100 pessoas. Com o nosso pequeno número, nós podemos salgar essa região. Perceba que se a gente apagar toda a luz aqui e acender um palito de fósforo, vai iluminar, todo mundo vai ver. Então você pode não ser uma labareda, mas você pode ser um palito de fósforo que ilumine a região onde você está. Essa é a ideia de sermos contagiantes.